boa noite, meu povo, e a paz de Deus. Mais uma vez aqui o irmão Silvio. Aqui no Paraná tá muito frio, e como eu sou nordestino, então não me dou muito bem com frio não, mas a gente vai se acostumando, né, se adaptando. E da mesma forma, o assunto que eu vou falar hoje é alienação, pessoas que são alienadas a uma instituição. E como a Congregação Cristã no Brasil, ela é uma instituição que prega o triunfalismo, são coisas que vêm beneficiar a vida das pessoas, promessas, né? Promessas que vêm trazendo um benefício nas suas falas de um bem-estar material. E como as pessoas todos hoje, a maioria busca coisas materiais, bem-estar material, sendo que Jesus Cristo não ensinou isso. Jesus Cristo falou que os discípulos seriam perseguidos, seriam mortos, e que eles passariam por grandes dificuldades, e foi o que aconteceu. Você observa que todos os apóstolos, eles morreram. A maioria não foi morte natural, foi morte triste, né? Morte de perseguição, o próprio apóstolo Paulo. Mas na Congregação Cristã no Brasil, ela traz para os seus ouvintes uma vida boa aqui na Terra. E convivendo com alguns, a gente vai observando que a escritura sagrada, ela é rejeitada no ponto crucial do evangelho, que é mostrar Jesus Cristo e tirar a visão das pessoas de uma placa de igreja, de uma instituição. Mas as pessoas, eles ficam presos, eles ficam enfeitiçados pelos costumes da igreja, pelos dogmas da igreja. Eles ficam viciados por aqueles tipo de pregação de triunfalismo, Deus manda te falar. Ou outros, eles são igual as pessoas que são do catolicismo. Não, minha primeira igreja, eu não vou sair de lá porque eu já estou acostumado. Um dia eu até conversando com um cooperador que antigamente vinham em CD e naquele CD vinham umas mensagens, né, de algum teólogo, alguma pessoa que tinha estudado a Bíblia, e ele lá nesse CD, na época do CD, e vinha dizendo que a nossa Bíblia estava toda errada, que o nome de Jesus não era Jesus, era outro nome. E aí o cooperador nosso lá disse: irmão, ouviu esse DVD aí, mas só que, rapaz, eu já investi tanto nessa igreja e eu não vou sair mais dela e começar do zero. Se eu ganhar salvação é aqui, se eu não ganhar também, eu não vou investir mais em outra igreja não. Então tem pessoas com essa mentalidade. Eu tô lá, não, mas tem isso errado, estão pregando um triunfalismo, não estão pregando um Cristo crucificado. Não, mas eu vou ficar lá mesmo, assim mesmo. Eu já estou acostumado lá, eu não me adapto em outra igreja, em outra instituição, o culto é diferente. Não, mas os conteúdos da escritura são verdadeiros, são verídicos, é explicado o que está escrito na escritura. Não, mas eu já sou acostumado lá. Então é uma alienação. E a igreja, ela leva muitas pessoas a se distanciar de
Cristo Salvador. E como eu vi uma pessoa pregando, desde o princípio, o homem, ele quis roubar a glória de Deus. Adão, o pecado de Adão foi querer roubar a glória de Deus. Porque quando a serpente falou, não, Deus falou que vocês não podem comer de todas as árvores do jardim, foi dito, não, nós podemos, só não pode comer esse fruto, porque Deus disse que no dia que nós comermos, morreremos. E foi que o diabo conseguiu. Não, certamente vocês não vão morrer. É porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ficar poderosos igual ele. E isso convenceu o homem a querer ser igual a Deus, roubar a glória de Deus. E outro texto também, que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, ele não dá a glória dele para ninguém, porque ele é o autor da história, ele é o criador de tudo. Então ele não entrega o seu poder para segundo e nem terceiro. É a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Lá na Torre de Babel, Deus falou, agora espalhem-se e povoai a terra. O que foi que o homem falou? O homem, induzido por Satanás, não, vamos se ajuntar no lugar, numa planície, vamos fazer uma torre e que o nosso nome fique conhecido. Novamente Deus intervém e confunde a língua do homem. E hoje muitas igrejas, eu falo da Congregação Cristã no Brasil, ela esconde a pessoa de Jesus Cristo e se coloca em primeiro lugar. E as pessoas, eu tiro por mim, eu era tão idólatra da igreja que se eu fosse passando em uma cidade, em um bairro, e se eu visse pelo menos uma pontinha de uma congregação, eu tinha que voltar lá. Para mim aquilo era sagrado, aquilo era como quem fosse minha mãe, aquilo fosse a coisa mais importante da minha vida. Eu era um idólatra da instituição. E por quê? Porque a minha vida toda dentro da igreja foi falando da congregação, nos tópicos de ensinamento, nos livros de coleta, livro dos grupos de limpeza, de todo livro vem Congregação Cristã no Brasil, é o nome mais destacado, que ele fica gravado na tua mente. Então se tu não tiver na Congregação Cristã no Brasil, você não tá bem. É uma alienação terrível. É igual o catolicismo na vida das pessoas. Para a pessoa sair dali, só Deus que pode abrir os olhos dele e tirar ele dessa cegueira. Então, meu irmão, você que está na congregação, eu não estou dizendo para você sair, mas não seja um fanático religioso. Na época de Jesus, o fanatismo religioso da época foi o que mais matou pessoas, cegava pessoas. E eles não conseguiram perceber nas escrituras quem era Jesus Cristo. Para você ver lá quando Jesus Cristo, na aldeia dele, leu lá onde está escrito no profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim.
E ele me ungiu para evangelizar, para dar vista aos cegos, para levantar os oprimidos, cativos. E Jesus leu aquela parte, entregou o livro ali e falou: hoje se cumpre essa escritura. Como que diz, eu sou essa pessoa, sou eu que fui levantado por Deus para abrir os olhos aos cegos, para dar audição aos surdos, para tirar as pessoas da opressão. Sabe o que aconteceu ali no momento? Houve uma revolta, porque as pessoas estavam alienadas a uma instituição, estavam alienadas a um costume implantado pelos os líderes atuais. O que eles fizeram? Eles descreram, eles desacreditaram. Eles não foram observar nos textos, eles não foram observar o que a lei dizia, não. O que foi que eles fizeram? Eles não tiraram os olhos de Jesus e queriam pegar, levar para a montanha e de lá precipitá-lo. Então, a religiosidade, ela cega a pessoa. Até a escritura, está aqui na escritura. Está aqui Jesus falando, os apóstolos falando, os profetas disseram. Mas ele fica cego. Não. A verdade é aquilo que a igreja me diz, o que o ancião me falou, o cooperador me falou, o irmão pregou, o profeta lá do fulano de tal pregou para mim naquele dia que isso é a verdade, que Deus vai fazer, Deus vai agir. Cegueira espiritual. Eu sinto muito em dizer, mas tem muitos fanáticos religiosos dos quais Jesus falou. Vocês verão muitas prostitutas, vocês verão muitas pessoas entrando no reino dos céus e vocês lançados fora por causa do fanatismo. Vocês percorrem mar e terra para converter um gentil a um israelita. E vocês estão fazendo filho do inferno 2 vezes. Naquele dia, muitos serão incluídos no reino e vocês lançados fora por causa do fanatismo religioso. Abrimos os nossos olhos, prestamos atenção, o que nós estamos seguindo, em quem nós estamos crendo. Não, eu estou crendo em Jesus Cristo. Mas o que está sendo pregado é o que Jesus ensinou ou é aquilo que o homem colocou na sua cabeça e fala para você que foi Cristo que mandou, que foi Deus que mandou ele dizer? Muito cuidado com isso.